som aqui na sala. Tá gravando, né? Pronto. Bem, boa noite a todos os presentes. Só gostaria que fiquem atentos, principalmente ao microfone, tá, gente? Seria interessante deixar no máximo aí quem está com a palavra ou algum outro que queira contribuir, abrir o microfone próximo para que não fique dando microfonia, né? Então, nós estamos nessa live aqui com os acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, do CELS-UBRA Santarém. Essa live ela tem o intuito de nós darmos as boas-vindas e iniciarmos as atividades do semestre 2020/2, né? Ainda em função da pandemia do Covid e as restrições em função do distanciamento social, as nossas atividades vão se dar de forma remota, utilizando a plataforma da instituição, a plataforma aula, que a grande maioria de nós todos já estamos familiarizados, alguns mais, outros menos, mas que ela atende as nossas atividades de forma remota. E dentro da nossa programação, para essa aula inaugural do semestre, nós pensamos e bolamos no seguinte tema, né, que é Arquitetura e Engenharia Civil no desenvolvimento das atividades em período de pandemia. O estágio, oportunidades, procedimentos e cuidados. Então, é isso que nós iremos estar abordando nessa noite de hoje. Temos a presença de alguns professores que vão estar dando os devidos encaminhamentos ao assunto, mas nada impede que outros professores e outros participantes aqui da nossa reunião possam também dar a sua contribuição, tá bom? Nesse momento eu vou passar a palavra ao capelão da instituição, pastor Sérgio, para que nesse momento ele possa fazer o nosso devocional. Pastor? Boa noite. Boa noite, professores. Boa noite, acadêmicos. Alguns já me conhecem. Sou o pastor Sérgio, sou o capelão da instituição e sou professor de cultura religiosa. Vamos ter acesso também nas nossas aulas a partir de amanhã. Quem está em cultura religiosa, então amanhã é o nosso encontro. Vou hoje à noite ainda formar o grupo de WhatsApp. O tema para nosso momento de devoção hoje é um tema que nós temos e está diante de nós desde quando nós nascemos, mas acima de tudo nesse período de pandemia, que em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, nós lemos assim: pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele escolheu vocês para serem somente dele. Escolha. Escolher ficar em casa, escolher ir para a aula, escolher assistir Netflix, escolher sair na rua. Nós estamos diante de escolhas. E é muito importante nós sabermos que para fazermos escolhas, nós temos que analisar sempre o que está diante de nós. Essas escolhas, elas às vezes dão certo e às vezes não. Mas nós tentamos, na maior parte das vezes, fazer com que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis. Olhando para a Escritura Sagrada, no texto de Deuteronômio, nós vemos que Deus fez uma escolha. Fez a escolha pelo seu povo. Para quem é cristão, quem frequenta algum credo religioso, sabe que Deus fez essa escolha desde o nosso nascimento e principalmente a partir do santo batismo. E lá no início da humanidade, Deus fez uma escolha também, que foi enviar o Salvador, Jesus Cristo. Quando ele escolheu o povo de Israel, ele também estava nos escolhendo. Por quê? Porque nós somos, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos raça eleita, povo santo, sacerdócio real.
Somos filhos de Deus não porque fizemos alguma boa escolha, mas porque Jesus cumpriu a lei e pagou a nossa dívida. Com isso, estamos reconciliados com Deus. Ser cristão não é ser o melhor, é ser perdoado e ser testemunha do amor de Jesus por nós e por cada um de nós. E para finalizar este momento, eu quero lembrar o seguinte: nós fizemos escolhas, nós professores fizemos escolhas de sermos professores, e como professores dos céus Ubra Santarém, a nossa escolha foi ser os melhores. E nós estamos aqui à disposição de vocês, mas acima de tudo lembrando que Deus sempre está do nosso lado. Obrigado pela escolha de vocês, quem está chegando, pelo que eu vi pelas mensagens aqui, quem está voltando, obrigado pela sua volta, e vamos iniciar um novo semestre e terminar um ano que é atípico para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, pastor Sérgio, pelas suas palavras e pelo devocional. Eu gostaria desse momento só reforçar aos participantes a situação do microfone e fiquem atentos também às câmeras, tá, gente? Fiquem atentos às câmeras em função para onde a câmera está apontado e essas questões, tá bem? Vamos dar início, então, à nossa programação de hoje. Eu vou inicialmente conduzir os trabalhos, tá? Fernando, só anunciar aqui, o professor Celso está na sala, tá ok? Perfeito. Opa, não, agora, desculpa, professor. Nosso diretor acadêmico acabou de entrar. O senhor quer dar algumas palavras, professor Celso? Pode ser depois, professor. Pode ser depois. Obrigado. Perfeitamente. Então, ao final, ou então durante a apresentação do tema, o professor Celso pode estar contribuindo, assim como os demais participantes também. Então, dentro da nossa proposta de conversa hoje, gente, alguns temas a gente vai debater, e um deles que a gente não poderia deixar de tocar no assunto é a portaria número 544, né, de 16 de junho de 2020, em que ela se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exigem laboratórios, né? Nesse nosso caso aqui, a gente vai estar tratando específico dos estágios, né? Em que elas devem obedecer às diretrizes nacionais curriculares, né, devidamente aprovadas pelos conselhos nacionais, pelo Conselho Nacional de Educação, onde ela tem como principal assunto a ser tratado, a portaria, também sobre a prorrogação de até o dia 31 de dezembro, a questão da autorização para o ensino presencial, que ele seja substituído pelas aulas remotas, que foi uma atividade que a gente fez desde março, né, desse ano, e que a nossa projeção e a nossa programação é dar continuidade nas atividades remotas para esse segundo semestre. Se isso vai acontecer até o final do semestre, a gente não sabe, vai depender muito das questões vinculadas às orientações dos órgãos reguladores de vigilância sanitária, de saúde, o próprio Ministério da Educação, enfim. Tá? Então, nesse sentido, a portaria 544, ela fala sobre a questão dos estágios nesse período de pandemia. Tá? Então, dentro de alguns assuntos que a gente vai tocar aqui, eu tive o cuidado de pegar alguns números, tá, para a gente comentar de início, que o Guia do Estudante, numa publicação do dia 20 de maio de 2020, ele abordou uma temática que seria se ainda é possível conseguir um estágio durante a pandemia, né, pela função da questão do distanciamento social. E dentro do levantamento que o Guia do Estudante apresenta, ele comenta sobre uma redução de 25% das vagas que foram suspensas.
Tá? Dentre outras informações que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também apresenta, numa relação de empregos, né, da redução nesse sentido. E aí a gente teve a ideia e a temática de estar abordando esses assuntos aqui com vocês. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o professor Sérgio, que vai dar uma pequena contribuição em relação ao assunto, e depois o professor José Francisco também vai dar mais alguma colaboração e a gente pode estar iniciando os debates. A gente sugeriu, caso tenha alguma pergunta, algum questionamento, os participantes podem usar o chat, né? Ou então, num dado momento, pede licença e aciona o microfone para estar fazendo o questionamento ou a contribuição. Professor Sérgio, então, eu passo a palavra para o senhor. Ok, obrigado, Fernando. O que eu queria contribuir foi até uma sugestão que eu fiz ao Fernando, que a gente colocasse a palavra oportunidade, né? Acho que for numa crise dessa, pandemia, e a gente fala a palavra oportunidade, mas às vezes é na crise que aquelas pessoas mais esforçadas, mais dedicadas, elas conseguem, né, alcançar os seus objetivos. Eu sempre cito nas minhas aulas, o meu exemplo particular foi em dezembro de 1990, todo mundo estava de férias, acho que 90% dos meus colegas estavam para a praia, estavam em sítios, viajando, e eu tive a ideia de passar lá na secretaria do curso de Engenharia Civil, porque eles sempre tinham lá um livro de vagas de estágio. E, assim, para minha felicidade, tinha um estágio muito legal em obras, parte escritório, e eu corri atrás, né, em pleno dezembro, né, todo mundo de férias, eu fui lá, peguei os dados, entrei em contato com a empresa, estudei bastante a empresa antes, visitei umas obras dela antes de ir para a entrevista, e quando eu fui para a entrevista, o diretor ficou surpreso com o meu conhecimento, por eu já saber quais eram as obras, quem eram os encarregados, e até por uma falta de opção, ele pegou e falou assim, olha, vou te falar a verdade, você foi o único candidato, mas você já está aprovado. Na entrevista, ele não quis nem conversar com outros. E eu fiquei nessa empresa os 3 anos que faltava para me concluir o curso e mais 3 anos até que ela desativou as suas atividades. Então, isso eu trago para vocês. Nesse momento, o IF está parado, o NAMA ainda está de férias, né? Então o pessoal está longe. E eu queria trazer isso para vocês, esse senso de responsabilidade, né, que a gente tem. Muitos de vocês se inscreveram, tanto de arquitetura quanto de engenharia civil, na disciplina estágio obrigatório, e agora vocês vão cumprir essa carga horária. Existe, né, depois o professor Reginaldo vai falar um pouquinho, o professor Francisco vai falar, tem a possibilidade ainda de fazer um mesmo estágio da arquitetura, é possível fazer ele de forma remota, né, de alguma forma, mas existe também a possibilidade, dentro de todos os cuidados que o Reginaldo vai falar com a gente, de estagiar. Eu contratei agora, nessas últimas 2 semanas, estão presentes aqui na sala, nos prestigiando, 4 estagiários de engenharia civil. Tá? E tem a oportunidade também de contratar, a gente pegar estagiários de arquitetura, a gente já está no projeto para também pegar estagiários de arquitetura. Então, essa é a palavra oportunidade. É uma palavra num excelente bom sentido, a gente sabe de toda a crise, de todos os cuidados. Eu também, como exemplo, eu sei que muitos, a gente teve que se distanciar, até em função da nossa sala de aula, não estavam preparadas para esse momento, mas durante esse período, por a gente exercer uma atividade essencial lá na Secretaria de Infraestrutura, a gente não podia fechar as portas, eu estive presente todos os dias na secretaria, desde o dia 13 de março até hoje, todos os dias eu fui lá. Lógico, por um bom determinado tempo, nós proibimos o acesso, né, as pessoas não podiam adentrar na secretaria, e mesmo hoje a gente tem todo um cuidado, a gente recebe as pessoas, alguém está com problema, tem que resolver, a prioridade é receber essas pessoas ao ar livre, para a gente tomar todos os cuidados. Eu não tiro a máscara em hipótese nenhuma, em nenhum segundo. Hoje mais cedo eu comentei com o pessoal que na secretaria tem a hora do lanche, então parece que a hora do lanche é uma hora que a pandemia foi embora, todo mundo tira a máscara e vai lanchar. E aí, um do lado do outro, pegando os lanches, negócio e tal. Eu
eu me reservo, né, a não fazer isso. Eu lancho em casa, né, e tomo todos os cuidados. Ando com um álcool em gel o tempo todo. Se eu pego um papel, uma moeda, uma caneta, se alguém me pede um pendrive emprestado, imediatamente eu passo o álcool em gel. Então, são os cuidados. Eu queria trazer para vocês essa palavra de usar, né, esse momento. Vocês que estão aí, são 80 pessoas aqui na sala, nós já tivemos 86 pessoas, mas que saibam, né, que é possível estagiar, mesmo nesse momento de pandemia, tomando, claro, todos os cuidados que o professor Reginaldo vai detalhar para a gente. Obrigado, Fernando, era isso. Eu fico aqui à disposição para depois responder maiores perguntas. Ok? Professor Francisco, o senhor está com a palavra. Obrigado, professor Fernando. Obrigado e boa noite a todos que estão aí fazendo parte dessa reunião nossa. Professor Celso e demais professores, acadêmicos, que estão aí nos prestigiando e também entendendo a sistemática de como inicia, como será o estágio obrigatório. Tá? O professor Sérgio comentou muito bem sobre o tema das oportunidades, e para que a gente possa ter essas oportunidades, é interessante que se cumpra alguns procedimentos, tá? A instituição tem uns procedimentos de estágio, né, que devem ser cumpridos, não somente por motivação própria, mas também por orientação da lei, que é a Lei 11.788, de 2008, que rege a lei dos estágios. Então, quais são esses procedimentos? O que a gente deve fazer para que possa dar início ao estágio obrigatório? Nós sabemos que tem dois modelos de estágio, né? O estágio obrigatório e o estágio que a gente diz o não obrigatório. Eu vou ler conceitualmente sobre o estágio obrigatório, o que a lei, né, do estagiário nos orienta e diz o que é ser feito. Ela diz o seguinte: é o estágio definido como obrigatório no projeto pedagógico do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Tá? Nos cursos da arquitetura, como também engenharia, são obrigatórios essa carga horária de estágio para esses acadêmicos. E o estágio não obrigatório? O que diz a legislação? O estágio não obrigatório é o estágio desenvolvido como atividade opcional acrescida à carga horária regular e obrigatória, e também fazendo parte do projeto pedagógico do curso. Tá? Eles se diferenciam por isso. Mas os procedimentos de início do estágio, eles são muito parecidos. Sempre é com o contato, sempre é com a relação do acadêmico, da instituição e da empresa. Tá? Os dois têm que estar ali à luz, né, do conhecimento, à luz da lei, para que o estágio se torne um estágio regular e ele possa tirar proveito lá no final da carga horária de estágio deles. Eu fiz uma sequência de perguntas para ficar melhor, para você poder entender, e aí depois vai ficar aberta aí as perguntas, caso alguém ainda tenha mais dúvidas, tá? Terceira questionamento seria: quem pode contratar o estagiário? Qual é a empresa que pode contratar o estagiário? A legislação diz também que todas as pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, das autarquias, dos poderes da União, do Estado, do município, e as empresas. Tá? Agora, é importante lembrar, ressaltar, que dentro dessa abrangência, nós não podemos esquecer que, para o nosso caso, arquitetura e engenharia, esses órgãos, ou setor em que você vai estagiar, tem que ter afinidade com o seu curso. É o que eu costumo falar, às vezes, na sala, para os estágios, para logo no início, é que você tem que estagiar em um setor que tem afinidade, né, uma área
que tenha afinidade e que também tenha um supervisor, né, com formação e, preferencialmente, com experiência, para que seja o seu orientador lá na empresa ou lá na instituição. Ele vai poder lhe acompanhar. O que pode acontecer de algumas empresas, por algum motivo, ela está ativa, mas ela não tem ninguém no quadro dela, o arquiteto, o engenheiro das mais diversas áreas aí, que pudesse lhe orientar. Só tem o proprietário. O proprietário da empresa nem sempre é o engenheiro, o arquiteto, que possa estar lhe orientando e também assinando a documentação para dar validação ao seu estágio. Quais requisitos devem ser observados na concessão do estágio, para você iniciar o estágio? Um dos primeiros é você estar matriculado na disciplina, e agora eu falo do estágio obrigatório, na disciplina de estágio, né? Depois, se a empresa em que você pleiteou ou você vai estagiar, ela precisa ter um convênio com a instituição de ensino, com a UBRA, porque é esse convênio que cria o vínculo, né? Instituição-empresa. E aí, no segundo momento, já é mais a parte documental, que é o termo de compromisso, em que os três vão assinar: instituição, empresa e aluno. Aí sim, o vínculo está formado de estágio, está autorizado para que o aluno possa estagiar e influir do que a gente entende ser parte, né, do conhecimento como profissional, parte de adquirir o conhecimento como profissional. O estágio deve ser acompanhado, efetivo pelo professor, orientador da instituição de ensino, pelo supervisor da parte concedente. Sim, no caso da arquitetura, eu sou professor orientador da disciplina de estágio supervisionado, e pelo profissional supervisor da empresa em que você está estagiando. Porque são esses personagens, né, que vai fazer com que o conhecimento e as atribuições que você demanda da empresa, você possa seguir as orientações devidas e desenvolver seu estágio, assim, adquirindo conhecimento, que é o que a gente almeja para o profissional ou para o acadêmico. Isso aí eu já até respondi. Quem deverá ser o supervisor de estágio por parte da concedente? Eu até comentei na pergunta anterior, que é o profissional habilitado, né, dentro das nossas áreas de conhecimento, da engenharia e da arquitetura, preferencialmente com experiência, porque é lá que a gente enriquece, vai complementar, vai ter as atribuições, vai ter as dificuldades, é ele que vai nos orientar. É como se fosse uma extensão da sala de aula. Esse profissional vai estar próximo de você, vendo suas dificuldades e lhe orientando. Eu queria pular aqui um pouquinho no meu questionário de perguntas, só para lembrar que, às vezes, surge muito, e ao longo do curso a gente termina orientando alguns acadêmicos. Aqueles que vão pleitear ou chegam lá no semestre em que vai se matricular na disciplina de estágio, o que a empresa, o que a instituição lá fora pretende de nós, do estagiário? Pretende que ele colabore com ela, né? Que ele ajude, ela vai disponibilizar o estágio para você, mas, de certa forma, você vai ajudá-la com o seu conhecimento. Claro que nenhuma empresa, quando contrata um estagiário, ela não vai estar exigindo de você a desenvolver projetos que não sejam da sua área, que você não tem conhecimento. Por isso, do supervisor. Mas que você tenha o conhecimento mínimo. E aí, olhando, né, algumas pesquisas de empresa que contratam estagiário, eles exigem que o aluno tenha conhecimento, lá na área de arquitetura, como engenharia, de alguns aplicativos de computação gráfica, né, que possa desenvolver projetos, tenha conhecimento do Excel, que ele possa desenvolver uma planilha, um levantamento, quantificar. São noções básicas de tudo isso. E o que acontece com o acadêmico? Ele tem que se ajudar. Às vezes, fazer um treinamento, se qualificar. E hoje, o que a gente verifica aí na internet são vários cursos bons que o acadêmico pode fazer aí
para se ajudar a conquistar uma vaga ali no mercado de trabalho, ou melhor dizendo, com estágio para ele poder sair melhor como o melhor profissional na área que ele está atuando. Tá? Tem mais dois outros. Professor Fernando, como é que está o tempo aí? Ainda tem mais alguma? Vamos dar um pouco a oportunidade para os nossos participantes, né, o nosso principal público, que são os nossos alunos, para dar suas contribuições, fazerem suas perguntas, até porque eu recebi uma pergunta no privado aqui de um determinado aluno, e aí eu acho que o professor Renato também, como coordena os estágios no curso de Engenharia Civil, pode também dar alguma contribuição, somando as contribuições que o professor Francisco já deu, e aí deixar a coisa um pouco mais interativa, tá? Então, aqueles alunos que têm alguma dúvida, algum questionamento, já vai elaborando a sua perguntinha, pode ser no chat, ou então pode ser pelo microfone mesmo, tá? Mas eu vou me antecipar e fazer, fazer a pergunta que eu recebi no privado aqui. Um aluno me perguntou, dentro do que aconteceu nos estágios nesse primeiro semestre de 2020/1, não só no extracurricular, mas como no obrigatório também, se os professores coordenadores do estágio, eles notaram algumas dificuldades, algumas situações em que o aluno teve que parar o estágio em função da própria restrição de saúde da empresa. Então, a pergunta do acadêmico foi mais ou menos nesse sentido. E o que eu entendi da pergunta dele como é que fica isso agora para os estágios que vão iniciar em 2020/2? Foi mais ou menos nesse teor e mais ou menos nesse sentido a pergunta do aluno. Então, vou passar a palavra para o professor José Renato para falar um pouquinho aí, professor Francisco, ou os outros professores também que quiserem dar a sua contribuição, fiquem à vontade. Boa noite, boa noite. Vocês estão escutando bem? Tranquilo? Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Vou dar uma contribuição aqui, antes de responder a pergunta, vou falar sobre um pouquinho até da minha trajetória, né? Eu sempre falo com meus alunos, logo de início de semestre, principalmente da turma de material de construção, né, que é a primeira turma lá do primeiro semestre, quando o pessoal entra. Eu sempre falo para eles que o estágio foi muito importante para mim, certo? Então, o que eu falo? A instituição, ela vai te dar a base, né, do conhecimento, ela vai te dar condições de pesquisar, de sanar dúvidas, de tentar desenrolar alguma dificuldade lá durante a obra, o seu estágio, ou até mesmo lá já na sua vida como engenheiro, tá certo? Mas isso vai depender bastante de você. E o estágio, ele contribuiu muito para mim, isso aí. Eu comecei estagiando na Massafra, né? Foi um pouco complicado lá, foi, acho que uns 6 meses, mas eu vim insistindo sempre lá no estágio na R Branco, que foi onde eu estagiei vários anos, né? E isso foi em função de uma insistência minha lá com o professor Felipe. A gente enchi tanto o saco dele lá que ele acabou aceitando, bora, tá bom já, cansei já, esse cara me perturbando o tempo todo. Mas foi essa insistência que me fez entrar lá e ficar vários anos com eles, né? Até como engenheiro, né? Saí, mas deixei porta aberta, então eu fui e voltei algumas vezes, tá? E isso foi muito, muito importante, tá certo? Eu vejo, por exemplo, alguns alunos também que já me procuraram também bastante, já dei oportunidades para eles, certo? E alguns estão até sobressaindo, já saíram da minha empresa, porque conseguiram uma vaga acho que como trainee na Mineração Rio do Norte, certo? Então, é muito bacana, isso tudo em função, né, da pessoa que correu atrás do estágio, é desenrolado, né, e o engenheiro precisa ter, né, essa atitude, esse desenrolar, isso na vida de obra, certo? Agora, um pouquinho da questão de obras, né, que eu trabalho, além de professor, eu tenho uma empresa de engenharia, e a gente tem 2 obras, né, são edifícios residenciais. E o que aconteceu com relação à pandemia, certo? Nesse período, acho que foi em março, né, que começou lá a questão do pessoal ficar mais alerta aqui, que foi até quando a instituição suspendeu as aulas, a gente começou a tomar os cuidados, colocamos mais umas pias lá para lavar
né, a mão, o sabão, né, em frente ao almoxarifado tinha lá o álcool em gel, e a gente deu também máscara para todos, certo? Alguns que eram do grupo de risco, né, que preferiram ficar em casa, a gente deu férias, e a gente foi trabalhando dessa forma, né, até que chegou a época do lockdown. Antes de dar o lockdown, uma das empresas lá que a gente tem a obra, eles suspenderam a obra por 20 dias, então acabou que o lockdown ficou dentro desses 20 dias, né, e a maioria dos funcionários ficaram trabalhando normal, né. Na outra obra, que foi lá em Alter do Chão, teve uma senhora lá que faleceu logo no início e que falaram que era o coronavírus, né? Então, algumas pessoas eram meio que próximas delas, e aí mais ou menos metade da obra parou por causa dessa situação, né? Então, assim, a gente viveu, né, essa dificuldade com a Covid de perto mesmo. A obra ficou mais devagar, desacelerou, né? Depois veio o lockdown, foram mais 15 dias, né, parada a obra. Então, mas apesar disso tudo, hoje, né, como está a nossa situação hoje? A gente tem as duas obras funcionando, tá? Todos os funcionários, eles estão trabalhando. Os funcionários que sentem, por exemplo, dor de cabeça, né, uma febre, um mal-estar, eles são imediatamente afastados, né, vão para casa, e a gente fica acompanhando, encaminha eles para um posto de saúde, aí eles vão, falam, olha, seu Renato, eu já estou melhor, né, tem já 2 dias que está tudo tranquilo, ou tem gente que não, né, que liga e já diz, olha, não estou sentindo aqui o olfato, nem o paladar, e aí a gente deixa ele para cumprir aquele período que é já o seguro para ele voltar, né, então ele se recupera, e depois a gente, né, traz de volta para a obra, certo? Mas, assim, de forma geral, né, foi bem complicado, mas eu vejo que a gente está superando isso aí, né, eu sei que ainda é muito difícil, que as pessoas não tomam o devido cuidado, né, que deveria tomar. Hoje a gente passa ali em frente à orla, várias pessoas sem máscara, né, ninguém está tomando lá o devido cuidado, parece que está tudo normal, mas as pessoas ainda continuam morrendo, né, eu tenho parentes que ficaram bastante ruim mesmo, então é bem complicado, a gente tem que respeitar essa situação que é realmente grave, né? Mas, de forma geral, né, falando agora sobre estágio, por exemplo, eu vejo que tem muitas oportunidades, porque um primeiro indicador, eu não sei se isso ajudou ou não, mas o auxílio emergencial, né, que o pessoal começou a receber lá os R$ 600, a gente vê que tem obra para todo lado aí funcionando, né, então não sei se isso influenciou, tanto que hoje nós estamos com um problema com tijolo, problema com falta de cimento e agora até com falta de madeira, né, e está ficando tudo caro. Então, a gente tem, dentro da pandemia, né, uma certa aceleração aí da construção, né, e você vê nos grupos de engenharia, o pessoal procurando material, né, e está complicado. Não sei se é isso, né, a questão do auxílio emergencial, mas que realmente ajudou, a gente está num momento bom aí. E quanto aos estágios, falando das minhas obras, nós tínhamos vários alunos de estágio supervisionado, certo? A maioria deles parou, né, porque eles estavam com medo, alguns eram do grupo de risco, ou moravam com alguém do grupo de risco. A pandemia em si assustou muita gente, alguns alunos voltaram, né, para as suas cidades e tal, então foi bem complicado, né? A instituição foi bem maleável, né, explicou como a gente deveria proceder com esses alunos, certo? Então, somente os formandos eram obrigados a finalizar o estágio, porque senão eles não iam formar, tá certo? Mas os outros, foi bem maleável isso aí, a gente vai ver como é que vai ser feito agora, a gente vai estar encaminhando para finalização dessas horas que faltaram. Alguns alunos já estavam procurando, o que eu estou respondendo, até que a gente vai conversar aí com o professor Celso, né, para ver como que vai proceder esse pessoal, mas que todos fiquem tranquilos, e a gente vai dar os devidos encaminhamentos para que todos possam concluir a disciplina sem sem nada assim que prejudique, certo? E eu vejo também que é uma oportunidade, né? A gente, por exemplo, contratou um estagiário agora nesse período de pandemia, porque a gente precisa dos estagiários na obra, né? Nas nossas obras, o estagiário não é só para estar lá olhando, né, sem fazer nada. Todos têm relatório para preencher,
tem locação de alvenaria, pilar para fazer, conferência de armação e forma, cromo, esquadro, né, acompanhamento, por exemplo, tem um prédio que a gente está em fase de acabamento, então, onde estão as equipes, o que estão fazendo, né, o controle, né, do que foi feito, se faltou alguma coisinha, o estagiário vai estar sempre ajudando nesse controle. Né? Então, eu vejo que realmente é uma excelente oportunidade para quem tem interesse em estagiar, tá? Procurar o seu estágio e tentar, né? Eu sei que é difícil, que tem muita gente aí. Esses dias recebi até e-mail de alunos aí procurando estágio, tá? Então a gente vai respondendo aí conforme, né, o andamento das atividades e quando é preciso a gente chama, tá, para fazer entrevista. Tá certo? No momento agora, lá nós não estamos, né, contratando, é preciso mandar os currículos de hoje para amanhã já, tá? Quando a gente vai contratar, a gente faz um anúncio aí, põe nas redes e aí o pessoal, através do envio de currículo, a gente vai selecionando. Tá certo? Então, professor, essa era a minha contribuição. Tá? Agradeço aí a oportunidade. E tem a questão da pergunta, eu acho que eu acabei já respondendo, né? Que foi a respeito de como a gente procedeu com os estagiários. Né? Então, na minha empresa foi dessa forma. Tá? A gente dispensou, não, né? Suspendeu, né, meio que os contratos deles, enquanto eles não assinalaram nada para voltar. Alguns já voltaram, tá? Outros ainda não. A gente está vendo como a gente vai resolver isso agora. Mas como eu sou coordenador de estágio, tem muitas empresas aí que também suspenderam e até não voltaram ainda, né, com os estagiários. Outros foram, por exemplo, o nosso parceiro lá, que é o CHDU, eles têm vários estagiários, também eles suspenderam todos, né? Até o momento não assinalaram nada quanto à volta desses estagiários, mas foram bem flexíveis, tá, para resolver todos os problemas com relação ao estágio. Tá certo? Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. Acho que deu para dar uma ideia de como que procedeu essa questão da pandemia quanto aos estagiários. Obrigado, professor. Eu estou à disposição também para maiores perguntas. Tá, obrigado, professor Renato. Eu acho que o professor Francisco vai querer fazer algum comentário, acredito. Nosso diretor acadêmico também, professor Celso, fique à vontade para alguma contribuição, e os demais professores também. Eu vou aproveitar que teve uma pergunta do Matheus, né, eu estou vendo aqui no chat, e ele perguntou o seguinte, já que o semestre poderá ser todo EAD, vamos melhorar essa questão do EAD, tá, Matheus? Vamos fazer o semestre de atividades remotas, tá? Os nossos cursos, eles são presenciais, mas, a princípio, eles estão de forma temporária em atividades remotas, tá? Caso, como eu falei no início da nossa reunião de hoje, haja alguma mudança ou alguma sinalização do retorno das atividades presenciais, sejam elas de formas parciais ou totais, isso vai depender dos órgãos de saúde, a gente tem uma probabilidade de voltar, tá? Mas, é claro, volto a repetir, isso vai depender dos órgãos de saúde, tá bom? Então, a questão de atividades remotas, tá? O estágio pode ser em outra cidade, se tiver convênio com a UBRA, então fica aí a pergunta do Matheus para os nossos professores coordenadores aí do estágio, o professor Celso também. Como hoje eu estou direcionando as atividades, vou deixar essa pergunta para os senhores, tá bem? Obrigado. Fiquem à vontade para ligar o microfone. Boa noite. Eu posso responder que a gente já teve até um caso quanto a isso. Como o professor Francisco falou, o que tem que fazer para a gente poder estagiar, principalmente supervisionado, né? Você tem que ter seu termo de compromisso, que é o contrato que você vai fazer entre instituição, empresa, né, e o aluno, e a gente precisa que essa empresa seja conveniada. Então, qual que é a grande dificuldade? Aqui, para a empresa ser conveniada, a gente tem que assinar os documentos, o documento volta, entendeu? Mas não tem problema. Eu já teve uma aluna que ela estagiou lá em Itaituba, só que aí, nesse meio termo, ela conseguiu ir e voltar e levou os documentos para que ela pudesse concluir o estágio dela, tá certo? Aí a mesma coisa, lá tinha uma engenheira que assinava, que fez a avaliação lá dela, assinou as frequências, então ficou tudo certo. Então, dentro da pandemia, a gente
em conversa com o professor Celso, falei dessa situação, tanto que ela era uma aluna que era formanda. E aí a gente conseguiu resolver dessa forma, tá? Mas já tem que estar todo documentado, né? Precisa ter o convênio da empresa com a instituição. Só dar minha contribuição também, professores, em relação à pergunta. No caso da arquitetura, nós tivemos, depois que iniciou o processo de pandemia, em que os alunos já estavam presencial, estagiando, muitas empresas e algumas instituições, eles concluíram o estágio de forma home office, ou teletrabalho, né? Que também a lei permite que isso fosse feito, o regulamento da instituição permitia que isso fosse feito. Mas, claro, tudo dentro da legalidade, dando continuidade ao termo de convênio que tem lá com a empresa e seguindo os procedimentos. Mas, quais são esses procedimentos? As demandas de atividade do estagiário, elas são feitas através lá do supervisor de estágio, é atribuído as atividades que ele vai desenvolver, com prazo, as orientações, que aí pode ser por e-mail, por outra forma, mas ele está sempre em contato lá com o orientador, ou melhor dizendo, com o supervisor e também o orientador. Complementando a questão que o professor Renato levantou aí, explicou muito bem, nós tivemos também aluno que estagiou fora do estágio, mas mesmo assim o professor orientador está em contato com o professor supervisor, com o supervisor da empresa, fazendo lá esse feedback, controle, como é que o estagiário está se desenvolvendo, como é que ele está contribuindo ao aprendizado todo. Nós tivemos bons resultados com isso. Era isso, professor. Professor Celso quer falar. Deixa eu dar minha contribuição. Alguns alunos perguntaram aqui quanto ao retorno, né, das atividades presenciais, e se o semestre continuar virtual, com atividades remotas, como é que vai ser o estágio e as outras atividades práticas também. Vou tentar responder em breves palavras essas perguntas. Bom, o nosso retorno, ele vai acontecer um dia, só que isso depende da autorização dos órgãos oficiais, né? E mesmo que essa volta esteja autorizada, eles vão nos impor algumas obrigações, como, por exemplo, o uso de máscara, distanciamento entre carteiras, distanciamento entre pessoas, uso de álcool gel, limpeza dos materiais, dos sanitários, a todo instante. Isso é natural, isso é normal, né? Mas uma coisa que eu preciso dizer é que a instituição vai voltar gradativamente, quando autorizado, e também, principalmente, quando houver segurança no retorno para os nossos alunos, professores e funcionários, tá? Não adianta fazermos como algumas instituições já fizeram, foi uma experiência negativa, e a gente tem que aprender com isso, né? De terem retornado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, algumas instituições retornaram, não a UBRA, né? Tiveram problemas com alunos infectados com coronavírus, e o Ministério Público Estadual e Federal mandaram que todos os alunos fossem testados. E aí mais 17 alunos naquela instituição foram testados. Imagina o tumulto que isso vai causar. Tá? Então, é necessário segurança no retorno às atividades presenciais. Isso algum dia vai ocorrer, a gente não tem como saber, né? Claro que todos estamos ansiosos por esse retorno, isso vai ocorrer sim, mas precisamos ter muita segurança quando a gente for autorizar e for deliberar essas situações, tá? Então, a gente pede a compreensão de todos, o apoio de todos também. Nós vamos retornar assim que possível e com segurança para todo mundo. Em relação às atividades práticas ali, que a gente precisa fazer, né?
algumas disciplinas, elas têm um componente prático obrigatório, e é assim com a maioria dos estágios, nem todos, com a maioria. Então, nessas disciplinas, nesses estágios, nós temos o componente teórico, que é a preparação do relatório de estágio, as orientações, tudo isso pode ser feito via virtual, né? E tem a parte prática, que realmente você precisa estar presente na empresa. Tá? Mesmo essa parte prática, alguns alunos recebem autorização da empresa para estagiar em home office. E isso pode ser feito. E agora tem aquelas empresas que normalmente exigem que o estagiário estejam em campo. Tá? Nesse caso, a gente tem que combinar com a empresa, conversar direitinho com essas empresas, para que também haja segurança não só para os nossos alunos, quanto para os supervisores de estágio. Tá? Cada caso é um caso, o supervisor de estágio da instituição, no caso, os professores Fernando e o professor Zé Renato, eles vão estar supervisionando isso, vão estar verificando caso a caso como é que pode ser feito. Então, não tem uma regra geral para isso, não. Essas atividades precisam ser feitas e, em alguns casos, elas podem ser continuadas no próximo semestre, como fizemos com alguns acadêmicos, tá? Então, é um fator de preocupação, só que também não é de desespero, né? Nós vamos estar acompanhando tudo isso e vocês podem conversar com os seus supervisores de estágio local, tá? Acho que era isso, né? Fernando, eu posso introduzir um outro assunto que não tem muito a ver com isso, fazer um intervalo assim de uns 5 minutos para abordar um outro assunto? Ô, professor Celso, com certeza. O senhor é o diretor acadêmico da instituição. Quem sou eu para dizer que não? Mas eu vou só fazer uma pergunta rápida. Eu acredito que as suas colocações devem ter respondido a pergunta da Denise e a pergunta do Carlos Eduardo. Penso eu, tá? Caso ainda tenha ficado alguma dúvida nos dois, eles podem utilizar o chat ou então abrir o microfone para alguma contribuição. E, de qualquer forma, antes do senhor começar as suas colocações, ou então após, eu já vou fazer a próxima pergunta, tá? Que aí já dá tempo do Francisco, do Renato, ou então de algum outro professor dar essa contribuição, que foi a pergunta do Adam, né? O Adam perguntou se o estágio obrigatório ele direciona o aluno para aprender na prática a engenharia ou a arquitetura, né, como a gente está trabalhando os dois cursos, de uma forma mais ampla, ou ele pode ser direcionado para áreas específicas dentro das profissões, tanto de engenheiro quanto de arquiteto. Então, o professor Celso vai dar as suas contribuições de 5 minutos em relação a um assunto, e aí os demais professores já podem estar pensando aí para dar essa contribuição na pergunta do Adam. Professor Celso, fique à vontade. Obrigado. Em relação a isso, os coordenadores de estágio podem responder em relação ao estágio obrigatório e ao não obrigatório, tá? Mas vamos lá. Acho que todos nós, alunos, professores, funcionários aí, soubemos, né, da saída de alguns professores. E dentre eles, o professor Alessandro Araújo, a quem nós somos muito gratos pelo trabalho que ele exerceu por tanto tempo aqui na instituição, mas houve a necessidade dele sair. Então, o curso de Engenharia Civil está momentaneamente sem coordenador. Tá? Professor Hildo, em conversa, para quem não sabe, o professor Hildo é o reitor. Tá? Eu conversei com ele hoje, e ele me autorizou a já informalmente, a formalidade vai ser realizada amanhã pelo reitor, mas informalmente já nomear os 2 coordenadores. Tá? Pelo curso de Engenharia Civil, isso tudo nós já havíamos combinado anteriormente. Tá?
Isso não é surpresa para os dois professores. Para o curso de Engenharia Civil, a coordenação vai ser exercida pelo professor Fernando. Tá? Então, o professor Fernando é engenheiro civil, né? Ele estava atuando como coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo durante um bom tempo aí, quase do início do curso, não, desde o início, né, Fernando? Acho que foi desde o início, então. A gente agradece muito o seu trabalho. Ele não vai se desvencilhar tão facilmente do curso de arquitetura ainda, vai estar auxiliando o coordenador que vai assumir, tá? E eu também vou estar auxiliando os dois coordenadores, porque são funções novas, mas são funções, assim, que a gente se sente muito estimulado em exercer, tá? Então, professor Fernando, a gente agradece de antemão o seu aceite, o convite, né? Não sei se foi totalmente um convite, mas foi meio que necessário, né, Fernando? A gente já tinha conversado há bastante tempo sobre isso. E pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, o professor Zé Francisco vai assumir a partir de hoje ou a partir de amanhã, dependendo de como vai ser essa nomeação, como coordenador do curso. Tá? Então, professor Francisco, muito bem-vindo também ao grupo de coordenadores. Tá? O coordenador, infelizmente, ele é a pessoa que é mais pressionada, que tem mais carga de atribuições, né? A gente compreende isso, a gente sente muito por isso também, porque é uma carga bastante pesada, são professores que se dedicam integralmente ao curso, tá? Então, a partir de, acho que amanhã, os dois coordenadores vão estar assumindo os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Aí eu peço apoio também dos professores, dos demais professores que estão nos assistindo, aqueles que também não puderam estar hoje, e principalmente dos alunos, tá? Sem o aceite, a compreensão dos alunos, os coordenadores também não conseguem trabalhar, porque a instituição, ela pensa muito no aluno, é claro, a razão de existir da instituição é o aluno, então nós precisamos desse apoio também, e nesse momento eu solicito o apoio de todos a essas duas nomeações que vão ocorrer amanhã. Ok? Então é isso, professores. Fernando, está contigo. Bem, obrigado, professor Celso, pelas colocações. Eu tenho certeza que muitos alunos de ambos os cursos estavam ávidos por essa informação, né? Pelo que eu entendi, amanhã ela sai de forma oficial, com portaria, com documentos da mantenedora. E como o nosso tema aqui ele é vinculado à questão do estágio, essa situação toda, eu vou dar uma sugestão à plateia, aos professores, aos demais participantes, que num outro momento a gente vai marcar uma videoconferência, posso até marcar em conjunto com o professor Francisco também, com os alunos da arquitetura, para a gente dar os encaminhamentos em função dessa informação que o senhor passou para nós agora. Tá? Senão, eu penso que a gente vai desvirtuar um pouco, até porque já são 8h10, né? Então, de qualquer forma, agradeço a confiança da instituição e passo a palavra para os professores que quiserem responder a pergunta feita pelo nosso querido acadêmico, acho que foi o Adam, né? Que foi referente ao direcionamento do estágio. Com a palavra, o professor. Boa noite, Adam. Eu posso utilizar as mesmas palavras que o professor Glaerto usava, né? Como é que ocorre? Os alunos, eles vão estagiar, principalmente eu falo em relação ao estágio supervisionado, né? Então, quem vai buscar o estágio é o aluno, entendeu? Então, ele vai ver qual que é a área que ele se identifica mais ou que ele tem interesse em ir estagiar, né? Enfim, dependendo, porque na engenharia, falo pela engenharia, o amplo, são matérias, disciplinas, né, que a gente fala bem amplas aí, então a gente tem parte de projeto, né, trabalho em escritório, orçamento, execução de obra,
fiscalização, né? Enfim, tem uma infinidade de situações onde ele pode querer estagiar. Então, a gente deixa, né, para o aluno poder escolher, né, o estágio que seja do agrado dele, tá certo? E aí o que acontece? Mas se eu não conseguir o estágio, professor, aí a gente da instituição, no caso, eu como supervisor, né, de estágio da engenharia, aí a gente consegue o estágio para o aluno, só que pode ser que não seja na área que ele queira, por isso que a gente deixa sempre bem aberto, olha, vocês podem lá procurar o estágio de vocês, né, da maneira que agrade melhor, né, para onde você quer estagiar. Tem aluno que não quer nem saber de pisar em obra, não quer ficar no sol, né, tem outros não, que já gostam disso, já querem ir para a obra. Então, vocês devem procurar de acordo com isso, né. Se o aluno precisa de uma orientação, a gente pode, né, até conversar com ele, né, tentar identificar dele, né, qual é o maior interesse dele, e mostrar as possibilidades e fazer os devidos encaminhamentos, tá certo? Mas que não é garantido que ele vai conseguir o estágio naquela área, tá certo? A gente vai encaminhar, né, de uma forma que ele possa conseguir lá o que ele quer, certo? Então, na parte da engenharia, a gente procede assim dessa forma. Né? Professor Francisco, o senhor pode complementar aí com o pessoal da arquitetura. Obrigado, professor. Muito bem, é isso mesmo, professor. Na engenharia, na arquitetura, não é muito diferente do que a gente vê ou se depara com situações. É um procedimento muito parecido. Mas o que a gente percebe é que o aluno acadêmico, quando ele já entra lá no estágio, ele já tem afinidade para uma área. Seja lá para os projetos de interiores, seja lá para o paisagismo, seja lá para o urbanismo, outras áreas que são muitas da arquitetura. Aí ele já também identifica, né, identifica a área que a empresa que tenha essa oportunidade, né, e é nessa oportunidade, nesse momento, que ele faz a busca do seu estágio, e a grande maioria das vezes ele consegue sim esse espaço e consegue estagiar. Mas o que a gente tem percebido, e que eu também costumo orientar, que nem sempre, o que é o estágio obrigatório? Na realidade, é lá que o profissional se depara, né? É lá nesse momento que ele entra em contato com o mercado de trabalho. E nós sabemos que, depois de formado, nem sempre é possível você seguir a área que você gostaria. O que eu costumo, por experiência, orientar? Se você tiver oportunidade de estagiar em outras áreas, será muito oportuno. Se a empresa, dentro da própria empresa, às vezes, ele lhe dá a oportunidade de você trabalhar, como o professor Renato falou agora muito bem, ou escritório, ou campo. Levantamento, acompanhamento de obra, que na arquitetura também isso é possível, que o arquiteto se torne um profissional que gosta de obra, que vá construir também. Ou se não, ele gosta de escritório e trabalhar com projeto, também é uma área que ele pode, que tem afinidade, que ele pode estar desenvolvendo. É bem ampla também. Era isso, professor. Em relação, Francisco, só fecha seu microfone, por favor. Ainda em relação às perguntas feitas, mais alguém quer contribuir? Algum professor aqui presente? Eu vou já chegar na tua pergunta, Sérgio, já. Minutinho. Eu vi aqui. Eu queria saber se dentro do que já foi abordado, da temática que a gente já tratou, até porque nós temos mais duas perguntas que são muito parecidas, e eu acredito que seja isso que o Sérgio quer tratar, tá? Mas dentro do que a gente já colocou, do que a gente já conversou, algum professor, algum aluno quer fazer algum comentário, alguma pergunta, até porque eu tenho que abrir a palavra para o professor José Reginaldo, senão daqui a pouco o professor Reginaldo não vai falar a parte que lhe foi concebida. Então, caso alguém queira acrescentar ou comentar alguma coisa que já foi abordado aqui, algum aluno, algum professor, o professor Sérgio, ele vai nesse momento, vou passar a palavra para ele para responder. Eu acho que a pergunta é muito parecida, né? Vinculada à CHDU e vinculada a alguma coisa sobre os requisitos para o estagiário, cursos e especializações, né? Então, professor Sérgio, o senhor tem essas duas perguntinhas aí para dar a sua contribuição, e caso alguém queira, ao final,
falar algo, professor ou qualquer aluno, fiquem à vontade, tá? E aí depois a gente passa a palavra para o professor Reginaldo para dar suas contribuições também. Obrigado. Só, Fernando, bem rapidinho. Existe, né, para o estágio obrigatório, um requisito, né? O aluno ele precisa estar, para fazer o estágio obrigatório, numa carga equivalente ao 8º semestre. Né? Então, ele tem ali que ter pelo menos 70% do curso, né, concluído, até para ele poder estar utilizando todo aquele conhecimento que ele adquiriu no decorrer desses 8 semestres, né? Então, esse é o requisito. Agora, só completando, eu, por ano, eu indico e contrato aí, no mínimo, aí uns 20 estagiários. Todo ano a gente, um contrato indica, né? Então, assim, não existe, né, eu tenho que ter uma especialização, eu tenho que falar inglês. Não obrigatoriamente, mas, vamos supor, para trabalhar na CENIF, por exemplo, você tem que ter um Excel, um bom Excel. Né? Para trabalhar na MK Volts, você tem que entender de AutoCAD. Então, o que é a sugestão que eu faço? Para depois trabalhar em áreas ligadas com mineração, você tem que ter MX Project. Então, assim, Revit, algumas empresas aí, a arquitetura vai exigir Revit, né, também. Então, não existe obrigação, mas a empresa, ela pode, né, colocar esse pré-requisito. Então, eles pedem para mim, ou seja, eu preciso de 4 estagiários, mas tem que entender de AutoCAD básico no mínimo. Tem que saber Excel avançado, porque vai mexer com planilhas diariamente. Então, assim, eu recomendo que cada um, até nesse momento que estão vários cursos online, eu acabei de fazer 3 cursos de capacitação online, que cada um procure se especializar para na hora que for chamado, né, para esse estágio, para concorrer a essa vaga, que ele tenha essas ferramentas já na sua mão. Não é uma obrigatória, não tem que sair fazendo, mas é recomendado que façam. De requisito mesmo, é a questão da carga horária. Inclusive, o sistema não libera estágio obrigatório para a pessoa que está começando o curso. Por outro lado, eu até falo com o pessoal da introdução da engenharia civil, que eu leciono a introdução da engenharia civil. A partir de agora, a partir do momento que vocês estão matriculados no curso de engenharia civil, você já tem a possibilidade de estar acompanhando alguma obra, tem o seguro, né? Então, vocês já podem estar acompanhando a obra dentro daquela sua limitação de conhecimento técnico. Tá? Para o estágio obrigatório, a gente tem aí o requisito. Era isso, professor. Obrigado. Bem, mais alguém? Caso ninguém queira acrescentar ou questionar ou fazer alguma sugestão, eu passo a palavra para o professor José Reginaldo e aí depois a gente pode estar comentando. Acho que o Murilo ligou o microfone dele, é isso, Murilo? Isso. Professor, é porque eu fiz uma pergunta direcionada ao professor Sérgio. Em relação à CHDU, existe alguma função para um estagiário de engenharia civil? Existe sim, eu até coloquei aqui no chat, né? Eu fiquei sabendo agora que o estágio tinha sido suspenso em função da pandemia, mas eu amanhã mesmo já vou conversar com a Neucilene para a gente planejar esse retorno dentro da segurança e eu passo a informação tanto para o Fernando quanto para o Francisco da minha conversa com ela. Mas a gente vai, dentro da toda a segurança que o Reginaldo vai falar agora para a gente, tentar retomar esses estágios, que é muito importante, né? Eram cerca de 20 a 30 estagiários por semestre. Então, eu vou amanhã já conversar com ela para essa retomada. Certo, bem, obrigado. Obrigado, Sérgio. Acho que respondeu a pergunta do Murilo. Professor Reginaldo, só um pouquinho mais de paciência. Me perdoe, tá? O aluno Vitor Lucas, ele perguntou sobre atendimento presencial na coordenação. Vitor, a orientação é que nós utilizemos, tá, as plataformas virtuais, tá? Você pode estar fazendo os seus protocolos eletrônicos de maneira virtual, no autoatendimento, tá? E a gente está utilizando os meios virtuais para dar atendimento aos alunos, e-mail, próprio WhatsApp, mas dentro do teu autoatendimento, você tem a possibilidade de fazer o teu protocolo online em relação à tua demanda. Caso a gente não consiga resolver isso de forma virtual, aí sim verificamos a questão do atendimento presencial. A não ser que eu esteja errado, o nosso diretor acadêmico está presente, ele pode me corrigir ou não.
né? E após isso eu passo a palavra para o professor José Reginaldo. Obrigado. Bom, o professor resolveu não falar nada, né? Boa noite a todos, professores, alunos, sejam muito bem-vindos a retorno à nossa instituição e a essa nova forma, né, esse novo desafio, e a gente continuar com essa maneira de ensinar e de aprender de forma remota. Eu queria, porque se trata de estágio, queria citar um exemplo que está ocorrendo. Para quem não sabe, eu sou engenheiro área da instituição Instituto Federal, e, portanto, a gente também tem estagiário lá, e eu posso dar um testemunho de que forma está funcionando lá. Isso é uma maneira de vocês também enxergarem que em outras instituições ou empresa pode estar funcionando de maneira semelhante. Mas o nosso foco aqui é que a minha parte, que eu vou ter que abordar, e deve surgir algumas dúvidas. A gente está falando muito na questão legal, a questão dos procedimentos, mas eu gostaria de falar sobre a questão da inteligência emocional, das competências, dos comportamentos, de como a gente deve agir, e o que espera do aluno, o que o estágio espera e o que o aluno espera do estágio, de que maneira isso efetivamente, né, na prática, como é que isso ocorre, como é que eu vou me dar bem no meu estágio, como é que eu vou ter grandes dificuldades, porque a gente percebe que tem alunos que às vezes têm grandes dificuldades. Alguns professores, o professor Sérgio, o professor Renato e o Francisco também já abordaram essas afinidades que o aluno deve ter, né, para que ele já procure um lugar correto. Muitas vezes ele se engana também, nós somos passivos da gente cometer erros e enganos, né? Mas quando a gente começa a estruturar isso, né, percebendo essa nossa inteligência emocional tão cobrada no mercado hoje, né, quando se fala das competências, então nós temos o cognitivo, tem a questão motora daquilo que a gente é possível fazer, e afetiva. Nós, humanos, temos quase mais de 70%, somos formados, né, de emoção. Então, o engenheiro, o arquiteto, nós da área da engenharia, de certo, muitas vezes a gente deixa esse outro lado de fora e acaba tendo alguns problemas com isso. E, portanto, a gente tem que ter esse olhar da visão, do que tanto foi falado já aqui, da oportunidade. O Sérgio começou muito bem mostrando um exemplo clássico, né, da vida dele. Eu poderia citar da minha, como vários também, né, eu também tive... eu lembro que eu cheguei em Belém, eu andava com os meus projetos, tudo enrolado num canudo, e abria lá e mostrava e tal, e eu quero saber se você tem essa habilidade. Quando você chega numa empresa, o cara quer saber, você tem Excel, você toca no CAD, então, porque os projetos podem abertos, para você fazer a leitura, você precisa, no mínimo, abrir o CAD, tirar uma cópia e tal. Então, isso aí seria o de praxe. Mas nós estamos num ambiente que é de pandemia, que também exige outras habilidades. Essa que nós estamos utilizando aqui, com uma ferramenta com videoconferência e tal, também é uma habilidade que o estagiário vai precisar ter e treinar também. A moçada mais nova, ela tem muito mais facilidade com isso, né? Eu digo isso porque os estagiários da área médica, eles veem nesta pandemia, aqueles que não têm problema de saúde, uma oportunidade de fazer o diferencial no mercado para o futuro. Eu participei da pandemia, eu estava lá, eu estava no hospital de campanha, eu estava lá. Então, assim, isso pode ser um diferencial para o futuro dele. E nós, da engenharia, da arquitetura, né, do urbanismo, nós também temos que utilizar isso como forma de aprendizado. Os critérios de norma ou da boa técnica que nós aprendemos lá em sala de aula, quando nós chegamos lá dentro de uma instituição, de uma empresa, e com esse novo normal, pós-pandemia, pode ser que ele não seja mais totalmente uma verdade. E é exatamente no estágio em que você vai ter em primeira mão a oportunidade de ver que aquilo
você vai estar fazendo o diferencial, porque você, além de conhecer a norma, conhecer a boa técnica, você sabe os procedimentos novos que está sendo utilizado e que está sendo abordado dentro daquela instituição. Os comitês de risco que são formados hoje para a volta às atividades, como no nosso caso no Instituto Federal, a estagiária está acompanhando paulatinamente as discussões, como é que se pode fazer essa volta, quais são os riscos. Nós temos uma oportunidade dentro desse novo procedimento do estagiário estar acompanhando equipe multidisciplinar, onde nas reuniões a área médica, o médico, a enfermeira, o psicólogo, lá nós temos nutricionista. Então, todo mundo está falando dentro da sua especificidade, e o arquiteto, o engenheiro, ele vai estar tendo a oportunidade de como é que eu faço essa interface da minha profissão, desses procedimentos, com essa gama de informação de outras áreas do conhecimento, né? Então, é uma hora de buscar oportunidade. E como eu vou me comportar perante isso? A engenharia é que tem a verdade, é a arquitetura, é o urbanismo, nada de prepotência, nada de, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, vai ter que ser assim. Então, você aprende a se comportar, a ouvir e ver que existem outros conhecimentos e que esse conhecimento vai te agregar valor para te fazer novas abordagens, novos raciocínios, né, repensar as normas, repensar a boa técnica que você aprendeu e ver de que maneira você pode fazer essa conexão, né? Isso é muito importante. Elaborar mapas de risco, né, nunca foi tão importante e vai ser daqui para frente. Você elaborar mapas de risco, saber como as pessoas dentro de um canteiro de obra, dentro da instituição, na volta da empresa, na volta pós-pandemia, como isso vai funcionar, né? Então você vai sair na frente, porque outra área médica, eu lembro agora em reuniões agora, eu falei uma coisa, o médico disse, não, tem que ser assim, 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 por causa disso, disso. Opa, o arquiteto aqui com 60 anos de idade está aprendendo que, apesar de aquelas regras que eram, para mim, normais, não são mais normais. Elas devem ser alteradas. Eu devo utilizar isso com uma maneira de um novo aprendizado meu. Vou estar tendo sempre aprendiz, vou passar isso para minhas turmas de arquitetura, de engenharia, né? Então, essas oportunidades, elas são num momento deste, elas são muito importantes. Por isso, o estagiário, ele deve, dependendo da forma com cada empresa ou cada instituição que ele vá, ele tem que se ajustar a esta nova realidade e, muitas vezes, ele se incomoda com isso, quer ir embora, não estou gostando daquele estágio, rapaz, eu nem vou mais lá, não estou nem aí, está doido para acabar logo e tal. Então, não, aquilo ali é uma oportunidade de ouro para a sua vida, para o seu conhecimento, né, para o seu aprendizado. E a questão afetiva, das atitudes que você vai ter com as outras pessoas, né, que estão, às vezes, até conflitante com você dentro daquela área do conhecimento, né, que você já considera que sabe tudo, né, não, já sei, isso aqui é engenharia, isso aqui não tem nada a ver com médico, quem manda aqui é engenharia e tal, tá? Aprendizado de dimensionamento de material, de prevenção, de material de consumo, álcool gel. Eu não sabia que eu vou ter que botar um totem, onde o consumo de álcool gel vai ser diário de tanto, eu vou ter que colocar um totem a cada tantos metros. Quer dizer, isso a gente não aprendeu, isso aqui. Eu não aprendi menos. Tá? E eu estou aprendendo agora. Tudo isso faz parte desse novo aprendizado. O comportamento do estagiário, ele, de certo que vai mudar, está mudando. A questão remota, eu estou em casa trabalhando com a Fernanda, que é a nossa estagiária, eu faço os boletins de medição, eu passo para a Fernanda em Excel, ela avalia, eu faço algumas considerações em grandes eventos, e aí ela dá o feedback, ela chega, ela mede lá. Interessante que a Fernanda, que é a nossa estagiária, ela se propôs e ligou, não, eu quero voltar para o estágio, eu quero estar presente, eu quero ir para lá. Então, foi uma opção que ela fez.
a direção, não, tudo bem, ela se propõe, mudamos o layout, ela ajudou a mudar o layout, né, para essa nova forma de atendimento de pessoas que vêm externo, e está contribuindo nessa nova arrumação, nesse novo layout geral do Instituto Federal, que também é uma oportunidade de ouro, e nós estamos com obra lá dentro. Como é que estão os procedimentos de obra? A quantidade de horas trabalhadas até esse mês passado foram reduzidas pela metade. Como é que fica o cronograma dessa obra? Aí o estagiário vai aprender, olha, reduziu-se pela metade a hora trabalhada, como é que fica isso dentro do cronograma? Isso vai atingir todos os serviços? Quais são aqueles serviços mais importantes que vai ser atingido e que vai implicar em aditivo de prazo dessa obra? Então, são oportunidades de ouro, né? Então, o estagiário ele tem que enxergar isso como uma oportunidade, mesmo que seja meio chatinho, num primeiro momento ele acha aquilo, mas aquilo ali pode ser para ele o diferencial. Todo mundo ia achar aquilo chato, mas como também achou e ele começou a se ajustar, lá na frente ele vai fazer o diferencial. É isso que o mercado hoje muitas vezes exige de cada um de nós, porque existem muitos profissionais no mercado, e as oportunidades, como o Sérgio falou, como o professor falou, isso depende das habilidades de cada um, das competências adquiridas através do conhecimento e através das atitudes que você perdura ou não naquela empresa por mais ou um longo ou menor período. Era isso que eu gostaria de contribuir, dar esse alerta para que seja um celibato, seja o aluno encare isso com uma grande oportunidade, não com aquela coisa, eu tenho mesmo que, será que eu tenho mesmo que fazer estágio? Poxa, isso é um negócio... Então, não vamos por aí, né? Vamos ser mais criteriosos, porque isso é um diferencial no mercado no futuro, quem sabe isso seja a sua grande oportunidade. Era isso, pessoal. Obrigado. E se tiver alguma pergunta, estou à disposição para trocar. Obrigado, professor Reginaldo, pelas suas contribuições. Tá? Obrigado. Bem, acho que vocês estão me escutando bem, porque o Reginaldo deu uma falhada para mim aqui, tá? Tá tudo ok? Tá, né? Então, Reginaldo, obrigado pelas colocações, pelas contribuições. Eu estou vendo aqui que nós temos outros professores na sala também, né? Professor Adson, professora Gleide, professor Hugo, professora Adriana, não sei se eu esqueci de alguém, além dos que eu já conversei aqui, caso tenha esquecido. Elisângela, na sala. Professora Elisângela, né? Professor Felipe, me ajudem. O professor Adson pediu a palavra. O professor Adson pediu a palavra. Vou já passar a palavra para ele, só para não esquecer, acho que eu relacionei todos, né? Alguém que eu esqueci de mencionar? Não? Professor Adson, então, com a palavra, pode dar suas contribuições, professor. Boa noite a todos os professores, bem-vindos aos alunos para 2022. Né? Primeiro eu quero eu quero ajudar os alunos. A melhor coisa da nossa vida é a universidade. Da nossa vida profissional. Eu acho que todos os que estão aqui se lembram onde estagiaram, né? E o que fizeram. Imaginem eu descendo um furto para fazer medição da base de tubulão a céu aberto. Algo assim que é inconcebível hoje, né? Mas a gente, quando é estagiário, se submete a muitas dessas coisas. E eu quero dizer que ao aluno que estágio é vitrine do estudante. Não adianta, amigo. Seja um bom estagiário que você será um bom profissional. Imagina uma cidade como Santarém que todos os engenheiros conhecem os outros engenheiros. E aonde você estiver estagiando, tem sempre alguém que conhece você. Se você for um bom estagiário, será um excelente profissional. O professor Sérgio sabe disso. Ele é um dos que contrata o estagiário e permanece com ele. E todos os professores aqui que já trabalham na área de engenharia permanecem com estagiários ou chamam estagiários que foram bons a trabalhar com eles posteriormente. Então, você que será estagiário, não esqueça.
O estágio é a vitrine de um bom profissional, assim como é a vitrine de um péssimo profissional. Faça, então, o melhor. Se apresente como um bom profissional, que você vai levar um bom nome para o mercado, assim como vai levar também de quebra o nome da nossa instituição, né? Seremos os bons professores e eu, particularmente, tenho orgulho de ver alunos meus fazendo estágio e sendo bons estagiários. E quando eu vejo esses alunos, por exemplo, como profissionais na área, eu tenho orgulho de ter sido professor desses alunos. Tenham um bom semestre e que possamos realmente contribuir da melhor forma para cada um de vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado, professor Adson, pela contribuição. Professor Felipe, eu não esqueci do senhor, não. Eu falei também seu nome. Alguém me lembrou. Alguém quer dar mais alguma contribuição? Não? Professor Fernando? À vontade, professor. Isso. Só para a gente deixar assim mais claro ainda. Carga, já que nós falamos bastante, eu gosto de ser assim, bem pontual. O estágio de graduação nas nossas áreas, a engenharia da arquitetura, ele tem uma carga horária diária de 6 horas, né? Que não pode ser ultrapassada. Mas o que ocorre bastante é que, em função da atual situação ou da situação do estagiário empresa, é uma situação que eles podem conversar, né? Como já aconteceu da situação, poxa, eu gostaria de estagiar, eu posso estagiar às 6 horas, corrida, lá eu tenho disponibilidade para isso. Sim, poderia, uma conversa lá entre o aluno e a empresa, com o professor acompanhando esses acordos. Pode estagiar uma quantidade menor diária de estágio, 4 horas, por exemplo, também. Isso só vai acelerar ou diminuir ali, aumentar o prazo do teu estágio. Outro ponto importante, que também é previsto na legislação, é que nos dias de prova, a empresa, a gente costuma falar com os orientadores lá da empresa, com os supervisores, que o acadêmico tem a oportunidade de comunicar, juntamente com o calendário acadêmico, que está dizendo os dias de avaliação, e tem essa parceria junto com a empresa e supervisor, que ele também pode ficar ali junto, né, sair um pouco antes para poder fazer a sua, se ele tiver aula à tarde ou pela manhã, né, para ele fazer a atividade avaliativa dele também, sem ter perdas na carga horária dele lá, junto com a empresa. Era isso, professor. Vou deixar à vontade os participantes, tá? Quem quiser comentar algo a respeito, pode abrir o microfone, tá, gente? O professor Felipe, Fernando, podia dar uma palavrinha para a gente, né? Eu escrevi aqui no chat. O sonho, acho que de todo aluno, acho que tanto de engenharia quanto de arquitetura, é estagiar na R-Branco. Seria o meu também, se eu fosse aluno hoje. Eu quero os pré-requisitos, como é que funciona, se a gente pode, se tem algum trabalho comigo. O Felipe podia dar uma palavrinha para eles, dar esse presente aí para os quase 100 pessoas presentes na sala. Eu também acredito que a contribuição do professor Felipe vai ser muito válida, mas eu acho que o professor Renato, ele deixou o professor Felipe, ficou perturbando lá, batendo na porta do Felipe lá, me dá esse estágio aí. Aí o professor Felipe já está preocupado agora que o Renato foi dar dica para os alunos aí de como é que ele conseguiu, pô. Não, Renato? É verdade, eu peço até desculpa aí, professor Felipe, entreguei o jogo aí, agora o pessoal vai incomodar lá até... Professor Hugo também, e algum aluno, algum acadêmico também que queira contribuir. Enquanto o pessoal está ligando os microfones e tal, coisa toda, eu vou só avisar que o professor Celso ele ainda estava na instituição e ele deve ter se ausentado aqui da nossa reunião, porque ele ainda estava lá na UBRA
e iam fechar, trancá-lo lá dentro da sala dele. Mas o professor Celso deve ter saído da reunião, ele pediu para que eu avisasse ao grupo que ele teve que se ausentar em função disso, tá? Porque ele ainda estava na instituição. Professor Francisco? Fernando, só passar aqui uma informação, o professor Felipe avisou para a gente aqui que ele está só assistindo, ele está sem áudio e sem vídeo, mas ele está dando algumas respostas aí no chat, o pessoal pode ir lendo, mas eu acho que tem outras formas, né, de ser um estagiário da R Branco, se destacando aqui no curso da gente, né, da UBRA. Aquele aluno, assim como o professor Renato, eu tenho certeza, coloca lá os melhores alunos, o professor Hugo, que apareceu agora aqui, coloca os melhores alunos, eu também, a gente observa, né, o professor Alessandro já falava isso o tempo todo, a gente observa o tempo todo, nós somos observadores. Então, aquele aluno dedicado, que cumpre as tarefas, cumpre o horário, e é aquele que nós vamos indicar, aquele que nós vamos contratar. E é esse que o Felipe vai contratar também, e o que o Felipe colocou aí agora, a boa parte dos estagiários dele acabaram virando engenheiros, bons engenheiros, ou na R Branco ou em outras empresas, né? É uma escola, é uma segunda escola. A primeira escola é a UBRA, a segunda escola é a R Branco, é o escritório do Aquino, as obras do Renato, do Reginaldo, Francisco, Fernando. As minhas obras também vão formar engenheiros. Hoje eu vejo alunos que passaram por mim aí, exerceram cargo de direção de grandes empresas, o Neto, o Caio, Andrew, né? Se destacaram, né, buscaram conhecimento e hoje aplicam ele na prática. Obrigado. Prometo que eu paro por aqui, Fernando. Já falei demais. Professor, só contribuir aí com a ideia, a sugestão do professor. Tem uma situação que surge muito lá, às vezes em sala, que o acadêmico, ele está, vamos supor, ele está trabalhando, e seja lá da engenharia, da arquitetura, ele está trabalhando numa empresa que não tem afinidade com a formação dele. Aí, professor, posso estagiar na empresa que trabalho? Você trabalha com o quê? Não, eu trabalho numa farmácia. Poxa, uma farmácia não tem relação nenhuma com o que você desenvolve. Mas, professor, o que é que eu faço aí agora? Eu tenho que trabalhar e também tenho que estagiar. É nesses casos em que tem várias situações, aquela conversa que a gente possa ajustar a tua carga horária lá, que necessariamente não precisa ser de 6 horas, mas é uma conversa lá com a empresa, né? Mas com a empresa, o acadêmico e a instituição ali fazendo acompanhamento, em que ele possa continuar o trabalho dele lá e estagiar na área de afinidade, de acordo com o programa pedagógico do curso dele, tá? Mas ele tem realmente que fazer o estágio dele dentro da área de afinidade, dentro da área de formação dele, e de acordo com o projeto pedagógico. Ok, professores? Professor Hugo? Pode falar, Gleice. Não, pode falar, professor Hugo. Eu quero uma palavrinha no final, só para falar sobre uma especialização. Pode falar, professor Hugo. Não tinha planejado falar. Eu vim para participar, para prestigiar os palestrantes da live e aproveito agora e parabenizo o professor Fernando pela brilhante condução da live até agora, parabenizar o professor Francisco, o professor Sérgio com as suas experiências e a fala do professor Reginaldo, como sempre, brilhante, só reforça a admiração que eu tenho por ele. Parabenizar o professor Renato também pela dica que deu aos alunos e parabenizar o professor Felipe, que tem uma paciência inversamente proporcional à sua altura, vai saber administrar bem o pedido de todos os alunos. O professor Adson também contribuiu bastante, professora Gleide, já vou liberar a palavra para a senhora, mas eu poderia pegar aqui dois momentos dessa live, viu, professor Fernando? O momento que o professor Sérgio falou sobre oportunidade. Ele deixou bem claro que o início da carreira dele se embasou
teve toda a base graças à oportunidade que ele buscou. E é essa oportunidade que eu entendo que todos os nossos alunos, os que estão participando dessa live hoje e os que infelizmente não puderam por qualquer outro motivo, devam buscar oportunidade. O professor Reginaldo falou também sobre o novo normal, como é que nós vamos nos adaptar ao novo normal. E na condição de engenheiro civil, arquiteto também, o engenheiro ele tem a capacidade de se adaptar às anormalidades, às adversidades. E é essa capacidade que a gente só fortalece isso dentro das paredes da universidade, que nos fazem crescer e se tornar maiores profissionalmente. O professor Renato, ele deixou também claro a situação que ele viveu, a experiência que ele viveu nessas duas obras dele, que ele teve que se adaptar a essa nova normalidade e saber conduzir isso nada mais é do que fruto de um aprendizado vivido dentro da universidade, que é ter a capacidade de resolver problemas. Esse é o grande diferencial da engenharia, é você aprender a ter a capacidade de resolver problemas. Então, pegando os dois momentos, a fala do professor Sérgio, juntando a fala do professor Reginaldo e do professor Renato, o recado que eu deixo para os jovens alunos que estão aqui buscando conhecimentos para formarem-se em engenheiros e engenheiras e buscarem uma condição melhor para si, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, aproveitem as oportunidades e tenham a clareza que vocês têm a capacidade de resolver problemas em situações adversas. Este é o grande diferencial da engenharia, e a arquitetura, ela não fica muito distante, ou melhor, não fica nem um pouco distante, até porque o dom de você conceber, criar e projetar, isso aí vocês têm parcela significativa de aprendizado dentro da universidade. Então, persistam e aproveitem as oportunidades. E a principal oportunidade que vocês, alunos UBRA, estão tendo hoje, na condição de estarem na UBRA, eu falo sem medo de errar, e aqui eu faço um parêntese na modéstia, que me perdoem os demais professores, não tenho procuração de nenhum deles para falar por eles, mas falo sem medo de errar. Vocês na UBRA têm o melhor quadro de professores do curso de Engenharia Civil e de Arquitetura em Santarém e na região oeste do Pará. Então, aproveitem a oportunidade, que eu tenho certeza que vocês sairão com uma bagagem imensa de informações que podem transformar, sim, em conhecimentos, dependendo do esforço, dedicação de cada um. Então, professor Fernando, sem me alongar mais, eram essas as poucas palavras que eu tinha para colaborar nesse momento dessa live e parabenizar mais uma vez a instituição que muito me orgulha fazer parte, que é a UBRA, de estar promovendo um evento com professores deste gabarito. Professor Fernando, devolvo a palavra ao senhor e sejam todos muito bem-vindos, caros alunos. Obrigado, professor Hugo. Vou já... Professor Reginaldo quer bater pau, alguma coisa assim? Tive a impressão. Bem, eu acho que a gente já está... Ser elogiado pelo professor Hugo,
a gente fica lisonjeado porque realmente a experiência, né, vivida por esses engenheiros dessa idade, já com a experiência que o Hugo tem, e o professor Fernando, o próprio Sérgio, e os outros são mais novos, mas também são de alto nível, e eu tive a oportunidade de trabalhar fora durante 30 anos, passei, e fui diretor da Secretaria de Habitação em Belém, na capital, por 7 anos, e diretor-geral 1 ano. E eu me lidei com a gama de engenheiros e arquitetos do estado do Pará, fazendo obras de infraestrutura urbana e tal. E a gente sabe do nível, né, das pessoas, dos trabalhos que já tocaram. Então. E o professor Hugo, quando elogia o quadro, a gente fica lisonjeado porque a gente sabe que não é um jogo de confete, não é e sim um elogio verdadeiro de cunho profissional, e isso nos engrandece muito. Parabéns e muito obrigado, professor Hugo. Ok, obrigado, professor Reginaldo. Acredito que todos os professores, nós todos fazemos das suas palavras as nossas, assim penso, né? Vou já passar a palavra para a professora Gleide, mas antes eu vou contar uma historinha, porque aluno gosta muito de história, né? Eu prometo que eu vou ser breve, para não me alongar muito aqui, mas quando eu ministrava mecânica dos solos, e eu lembrava isso, desse ocorrido, porque foi numa situação de mecânica dos solos, eu cheguei na nossa terceira avaliação da faculdade que eu fiz, lá em Belém, e aí eu tirei uma determinada nota na minha prova de mecânica de solos, e que para eu ir para a última avaliação, lá, o nosso 4º bimestre, digamos assim, eu precisaria que o professor me desse 1 ponto para eu ir tirar 10 no 4º bimestre para passar direto, para não ter que ir para... Aqui a gente chama de substituição de grau, né? Lá a gente chamava de nota de exame final. Aí o professor me olhou assim, mas como é que é, rapaz? Tu quer que eu te dê 1 ponto aqui no 3º bimestre? Com esse 1 ponto, eu vou abrir a possibilidade de tu tirar 10 no 4º, para não ir para a nota de exame final. Eu disse, é isso mesmo, professor. Aí ele me olhou. Eu vou fazer o seguinte contigo, então. Eu vou te dar esse 1 ponto aqui, mas se tu não tirar o teu 10 no 4º bimestre, eu vou te tomar 2 pontos lá. Pode ser? Eu disse, fechou. É isso aí. Rapaz, eu estudei, meu amigo. Mas pensa num caboclo que estudou só para não dar o braço a torcer. E moral da história, gente, eu estudei tanto que eu consegui esse 10. E eu lembro que quando ele chegou comigo, ele disse assim, rapaz, eu fucei. Eu olhei de tudo quanto é jeito, 2, 3 vezes, se eu podia te tirar esse ponto. Mas olha, tu faz o seguinte, a gente está abrindo um programa de iniciação científica na universidade lá, que é voltado a essa área geotécnica, né? Eu já vi que tu gosta de mecânica dos solos, porque tu foi corajoso, e uma vaga para essas bolsas já é tua. A outra a gente vai fazer, as outras 2 a gente vai fazer essa seleção. Tu topa? Eu disse, topo, na hora. Então, olha só, com uma coisa que eu nem imaginava que ia acontecer, que estava acontecendo nos bastidores, eu consegui, com essa proeza aí, desse desafio com o professor, cabra doido, né? Conseguir uma bolsa de iniciação científica na área. E isso depois rendeu os frutos, porque eu fui estagiário deles na empresa, fora a universidade, e isso me rendeu as 2 cartas de recomendação para a PUC no Rio, para fazer mestrado na área. Então, como uma coisa, ela foi gerando outra e puxando outra. Então, quando o professor Felipe colocou, e o professor Renato também comenta, que nós, professores, nós já somos, de uma certa forma, os olhos, os indicadores, cara, aquele aluno ali, vai que vai dar certo, entendeu? Não fiquem pensando vocês que não, porque nós somos, senhores. A gente sabe. E não é preciso de muito, não. Basta a gente ver o comportamento de vocês durante as aulas, durante as atividades. E não pensem vocês que mesmo na atividade remota a gente também não sabe de algumas coisas, porque a gente sabe. Tá bem? Então fica aí a dica. Desafio o professor Renato lá nas disciplinas dele, lá. Botem quente lá com ele. Professor Hugo, o professor Reginaldo, mas aí vocês têm que tirar a nota, porque senão não tem graça. Não vai também dar uma de doida de desafiar sem fundamento. Tá bom? Professora Gleide, passa a palavra. Obrigado.
Obrigada, professor Fernando. Se tem uma coisa que aluno gosta, é história, porque do conteúdo eles não lembram, mas das histórias eles vão lembrar para sempre. Boa noite, meus queridos. Eu quero parabenizar o professor Fernando, o professor Francisco, como novos coordenadores da engenharia e da arquitetura, e principalmente por esse momento, né, que é algo tão legal, tão bacana, que parecia que ao longo do semestre seria tão difícil a gente conduzir o semestre a partir dos encontros online, e foi possível, e hoje a gente inicia um novo semestre de maneira tão fantástica, assim, com um público de 100 alunos, que talvez no presencial, num auditório aqui na UBRA, a gente não conseguiria, né? Então, vocês professores, vocês alunos, estão todos de parabéns, que vocês possam, queridos, continuar esse semestre da mesma maneira, comprometidos, envolvidos, que, como o professor Reginaldo falou, é um momento de você atribuir habilidades, né, de você ter diferencial na sua vida. Então, o que nós vivemos hoje vai trazer habilidade para vocês poderem aplicar na profissão de vocês em qualquer momento da vida de vocês, né. Então, eu quero parabenizar os que estão aqui hoje, dizer que vocês já são diferentes porque decidiram estar aqui, né, e realmente, como o professor Hugo falou, nós sabemos que, independente das dificuldades que nós enfrentamos, a gente sabe que o diferencial da UBRA é o grupo de professores que são compromissados, que têm experiência no mercado, que torcem pelo sucesso de vocês e que não olham para vocês como concorrente, né? Realmente olham para vocês como pupilos, como profissionais que teremos muito orgulho de encontrar vocês no mercado, assim como a Júlia e o Ítalo, né, que são os nossos egressos aqui, a gente fica feliz de ver, olha, aquela obra ali, né, foi de um egresso nosso, então vocês estão de parabéns. Mas, como responsável pela coordenação de educação continuada, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para falar das nossas especializações. E como a gente está no momento entre a arquitetura e a engenharia, eu quero falar de uma pós-graduação que a UBRA está ofertando, uma pós-graduação EAD, em estratégias e soluções eficientes em arquitetura habitacional. Apesar de ter o nome arquitetura habitacional, não é uma especialização específica para o curso de arquitetura, acho que o professor Reginaldo pode até falar um pouco, diferenciar o que é uma arquitetura habitacional, ela pode ser tanto gerenciada pelo arquiteto quanto pelo engenheiro, então é um curso de 1 ano, né, é um curso de 1 ano, que você estuda de forma EAD, e aí o bom é que para o aluno da casa tem 20% de desconto. Então, você pode acessar o site da UBRA e na guia pós-graduação, que lá tem todas as informações, todo o processo de inscrição é online, é gerido de forma online, as aulas, elas são online, né, com módulos, com carga horária, tudo explicado no site, tá? E para o professor da casa, que ainda não fez uma especialização pela UBRA, tem 50% de desconto, tá? Então, é um bom momento para a gente poder renovar, né, os nossos conhecimentos, ver o que tem de novo, né? Sim, o aluno da UBRA, ele pode iniciar a especialização mesmo sem ter terminado a graduação, tá? Só tem que ser um período próximo do curso, porque quando terminar a especialização, você já tem que ter o seu diploma para poder anexar aos documentos, para você poder receber o certificado da especialização, senão você não recebe, tá? Então, gostaria de deixar esse convite, esse desafio para vocês que têm interesse em aprender coisas novas, né, em crescer nesse momento. Então, fica aí essa proposta de curso. Tem outros cursos lá também, caso vocês tenham interesse, tá? Muito obrigada e boa noite. Bem, pelo meu horário aqui já são 21, né? Vou deixar aqui as minhas considerações finais, tá? Isso não quer dizer que a gente vai encerrar de imediato, mas se caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, dar alguma contribuição, fique à vontade, tá? Mas como mediador, nesse momento eu já vou deixando meus agradecimentos, agradecer aos professores que estiveram junto comigo na organização dessa live, professor Sérgio, professor Reginaldo, professor Francisco, agradecer a contribuição também dos professores pelos bastidores, né?
e os professores que estão aqui também conosco nesse momento, prestigiando, dando as suas contribuições, e ao nosso público, né, gente? Isso aqui tudo é para o nosso aluno, nosso acadêmico. Agradecer a presença dos nossos egressos que estão aqui já como engenheiros ou arquitetos, não sei se tem algum arquiteto aqui conosco, mas fazer o registro que toda essa atividade, toda essa mobilização é para vocês, tá? Para os nossos acadêmicos. Quando o professor Hugo colocou, e eu acredito que a professora Gleide também ela fez a menção, realmente, senhores, em termos de corpo docente, experiência, profissionalismo, conhecimento, eu não preciso nem falar nada, tá? Não tem. A UBRA, nesse quesito, vocês são privilegiados em relação aos professores e profissionais que nós temos na casa. E a dedicação e o empenho de todos em conduzir os trabalhos, tá? Então, nesse momento, eu vou aqui, como mediador, deixando o meu agradecimento e abro a palavra para quem quiser, para a gente poder fazer as considerações finais. Obrigado. Professor Fernando, parabenizar pela condução dos trabalhos, né? Registrei já em foto aqui. Eu queria ver se entrava a 100ª pessoa, mas eu acho que o Google não permite, né? Eu estava curioso para saber, e nós ficamos em 100, cumprimos nossa meta. Agradecer aí a todos os professores, né, que tiveram com a gente, enriquecendo demais essa live, né, que não seria a mesma sem a presença deles. Aos alunos, né, que aceitaram essa nossa proposta, vieram aqui para a aula inaugural. Os ex-alunos, né, foram meus orientandos, um orgulho muito grande de ter orientado o Ítalo e Julie no TCC e saber do sucesso deles hoje, agradecer a presença deles aqui também, exemplo aí para os nossos acadêmicos. E como você falou, Fernando, nós não só temos os melhores corpos docentes, né, o melhor corpo docente, como também temos o melhor corpo discente aqui da região. Haja visto os estagiários da Semifra, da CHDU, da R Branco, o Renato sempre deu preferência para os nossos acadêmicos, Reginaldo, né, em função, não vamos prestigiar os alunos da UBRA porque eles são alunos da UBRA, não, nós vamos prestigiar os alunos da UBRA porque eles são os melhores alunos, né? E mais um conhecimento para eles, mais explicações, acho que nesse momento cheio de dúvidas, né? Todos nós estamos cheios de dúvidas, e foram aqui 2 horas de muito esclarecimento, de muito conhecimento, né? Troca de experiências, cada palavra a gente também aprende, aquilo que eu sempre falo com os alunos, quando a gente é professor, 50% a gente ensina, 50% a gente aprende. E para finalizar, para te parabenizar, Fernando, pela ideia, pelo esforço, né? Pedir desculpas pela troca de sala de última hora, isso nunca tinha acontecido, mais de 50 salas eu participei aqui em outros lugares, mas deu tudo certo, todo mundo contribuiu e todo mundo lutou para que isso desse certo, por isso que deu. E mais um exemplo, né? Aquilo que o Fernando colocou, dificuldades vão aparecer, mas a gente tem que, num segundo, o Fernando falou, vamos mudar de sala, e nós mudamos de sala e 5 minutos depois já estava com 50 pessoas na nova sala. Então, muito obrigado a todos, estou aqui muito satisfeito com a noite de hoje. Por mim, a gente ficava falando aqui até 11 horas da noite, sem problema nenhum. Obrigado, Fernando. Ô, Fernando, só uma palavra aqui. Eu coloquei eu abri alguns grupos no WhatsApp das minhas turmas. É só para dizer para os alunos observarem lá no chat os administradores dos grupos do WhatsApp das turmas desse semestre. Era só para ratificar esse aviso. Muito obrigado. Bem, então, se nós não tivermos mais nenhuma manifestação, eu dou por encerrado a presente reunião e parabéns novamente, muito obrigado pela presença de todos e que nós tenhamos um excelente semestre de 2020/2. Boa noite.